Entre ontem e hoje, a gente viu o tema pesquisa aparecer forte. Hoje, e o Fábio França deu a notícia aqui na Band News FM mais cedo, saiu a pesquisa do Paraná Pesquisa, do Instituto Paraná Pesquisa, sobre intenção de voto para a eleição municipal em São Paulo. E pela primeira vez, nesse cenário, o candidato que é o prefeito, Ricardo Nunes, aparece em primeiro lugar, à frente de Guilherme Boulos, tanto na pesquisa espontânea, aquela em que você diz em quem você vai votar e não fala nada, quanto na estimulada. Duas informações importantes, e elas vão se repetir nos quadros em todas as eleições municipais importantes de maior porte, que as pessoas não sabem exatamente em quem vão votar, porque 70% das pessoas, né, Fábio, não tinham candidato. E aqueles que tinham candidato, que é uma parcela mínima, aí o Ricardo Nunes está em primeiro lugar. Quando você faz a versão estimulada, ou seja, você apresenta os nomes, aí a pessoa fala, esse aqui. Mas aí ele foi instado a escolher um daqueles nomes, partindo do princípio que aqueles são os candidatos. A gente não sabe ainda quais serão os candidatos, porque você precisa ter as convenções, e só então, quando validados os nomes, é que a gente vai saber quem serão os candidatos à prefeitura das cidades brasileiras. É importante, e aí eu queria frisar, e disse que foi uma semana em que a gente falou de pesquisa, porque ontem também o presidente Lula, quando reuniu os ministros para poder falar sobre as ações do governo, dizendo que os ministros têm que começar a comunicar melhor os seus feitos, e o Rui Costa, numa apresentação desanimada, inclusive levou uma chamada do Geraldo Alckmin, o Alckmin, aquele exemplo, né, de energia, dizendo para ele, escuta, vai, mais animação. Mas ele foi lá listando os feitos do governo e por trás disso estava o quê? Pesquisas também de popularidade do governo, que caiu a popularidade do governo, né? Então, em todos os estratos sociais, se você fizer a curva por escolaridade, por gênero, por região, todo lugar caiu, todo lugar caiu. E aí vem aquela discussão. Bom, qual que é o papel das pesquisas? A pesquisa ela tem uma função orientadora, né? Que a gente não pode levar a ferro e fogo. Porque se a gente levar a ferro e fogo, a gente vai atribuir às pesquisas um valor preditivo que elas não têm. E os institutos não dizem que tem um papel preditivo. No entanto, a gente acaba emprestando às pesquisas ou dando a elas uma responsabilidade que elas não podem ter. Aí tem gente que diz, não, mas também, né, é uma ferramenta limitada, porque você ouve uma quantidade muito pequena de pessoas. Uma cidade enorme, você ouve 1.000, 2.000 pessoas e, puxa vida, são tantos milhões ou tantas centenas de milhares de pessoas, como é que você pode reproduzir uma pesquisa ou dizer que aquelas pessoas, elas traduzem o conjunto da sociedade? Não se trata disso. Não é esse o problema principal. Ainda que a gente conseguisse ouvir 100% das pessoas, todas, seria inviável do ponto de vista financeiro, mas vamos imaginar que a gente ouvisse todos. Como é que a gente ia ter certeza de que no dia da eleição eles votariam do jeito como falam na hora em que são perguntados em quem eles vão votar? Não tem como. E não é porque as pessoas são inconsistentes. A sociedade é dinâmica. E esse dinamismo da sociedade é que é a beleza da sociedade. A sociedade não pensa hoje como pensava há 6 meses e nem pensa hoje como pensava há 3 anos, 5 anos. Basta ver que foi, ao longo dos anos todos, trocando de candidatos para lá e para cá. Ontem a gente comentava, se o Bolsonaro ganhou em 2018 e o Lula ganhou em 2022 e ambos tiveram mais da metade dos votos, alguém votou no Bolsonaro em 2018 e depois votou no Lula em 2022. Mas se ela tinha uma opinião forte contra o Lula, eventualmente em 2018, e votou no Bolsonaro, passou a ter uma opinião forte também contra o Bolsonaro e votou no Lula. Ou então era uma opinião fluida, mas não importa. O que importa é, quando são chamados a falar como pensam naquele momento, eles não assinam, os eleitores, as pessoas que são entrevistadas, não assinam um compromisso com os pesquisadores, nem com elas próprias têm um compromisso. A intenção de voto não tem
uma relação direta com o voto que a pessoa vai colocar na urna. Elas não possuem, as pesquisas, nenhum ferramenta, nenhum mecanismo, nenhum instrumento para medir como as pessoas vão votar em outubro. Não tem como, não há forma alguma. Pelo simples fato, como disse, que as pessoas, os entrevistados, que é como os institutos de pesquisa, né, tratam aqueles que eles entrevistam, são os entrevistados, que é a matéria-prima, a chamada opinião pública, ela se comporta de maneira muito parecida no mundo todo. E elas se enxergam de um jeito diferente do que acabam vivendo na sua vida prática, né? Então, esse personagem chamado entrevistado, ele é um personagem gelatinoso. Ele, por exemplo, se acha mais íntegro e mais consciente do que a maioria das pessoas com quem elas convivem. Os entrevistados sempre se acham mais íntegros e mais conscientes do que os outros. O que é uma impossibilidade que todas as pessoas sejam mais conscientes e mais íntegras do que as outras, porque do contrário não existiriam pessoas menos conscientes e menos íntegras, se todos fossem aquilo que entendem que são. Quando você entrevista alguém e pergunta qual é o candidato ideal para você, o que vão dizer os entrevistados? Eu quero alguém firme, quero alguém de boa formação, quero alguém equilibrado, quero alguém inovador. Só que, quais são os candidatos firmes, de boa formação, equilibrados, inovadores, honestos, preparados, íntegros, conscientes? Porque é o que todo mundo quer quando quer escolher alguém como chefe, alguém como empregado, alguém como sócio e alguém como candidato. Porque quando elas vão na hora de votar, não vai ter este perfil. Não é isso. Não vai ter um candidato A chamado honesto, candidato B chamado equilibrado, candidato C chamado inovador. A gente vai ter nomes. E na hora dos nomes, os atributos daqueles candidatos que eles ficam tentando trabalhar ao longo da campanha, não necessariamente são estes atributos que se destacam. Razão pela qual, na hora do voto, a pessoa tem que escolher este que é o anti-aquele e aquele que é o anti-este. E assim vai. Aí faltam 7 meses para a eleição. Há 7 meses da eleição, na gravidez, dificilmente as mães já definiram o nome da criança. Seria muito esquisito que os eleitores já tivessem uma escolha firme ou de alguém que vão apoiar. É evidente que um camarada que vota no Ricardo Nunes, candidato a prefeito de São Paulo, não fica em dúvida entre ele e o Boulos. E um camarada que vota no Boulos não fica em dúvida entre Boulos e Nunes. Na maior parte das vezes é muito difícil que isso aconteça. Mas você tem fatos que vão acontecendo. Então, por exemplo, no começo de 1989, a Federação das Indústrias fez uma pesquisa para capturar o sentimento, a inclinação da sociedade, né? E a pesquisa entendeu que a sociedade buscava uma candidatura de centro-esquerda. Olha que interessante, 1989. Quem ganhou a eleição? Fernando Collor, um candidato de direita. Mas no começo de 89, nós estamos no começo da eleição, março, essa pesquisa foi feita em final de fevereiro daquele ano, entendia-se que o candidato ideal era um candidato de centro-esquerda. Na largada da corrida de 1994, que Fernando Henrique Cardoso ganhou em primeiro turno, Lula estava na frente e a candidatura do Fernando Henrique Cardoso chegou a ser descrita como obra de ficção. Quando foram feitos os primeiros levantamentos de 2002, a eleição vencida pelo Lula, a Rosiana Sarney, filha do ex-presidente José Sarney, aparecia em segundo lugar, ela nem candidata foi. E no início de 2010, José Serra parecia ter chances reais de vitória, foi derrotado por Dilma. Então, as pesquisas elas são dinâmicas, porque as pessoas são dinâmicas, porque as pessoas elas se colocam de um jeito diante do entrevistador com os seus preconceitos, com os seus conceitos, com as suas vontades, com os seus desejos, com a sua forma de enxergar o mundo. Naquele momento, provocadas, dizem algo e este algo pode se manter no tempo. E, por exemplo, quando você pega a eleição presidencial,
dos candidatos que iniciaram o primeiro turno, abriram horário eleitoral em primeiro lugar, todos venceram. Até a eleição passada, dos 3 candidatos que tinham disputado a reeleição, todos venceram. Até a eleição passada. A eleição passada a escrita mudou, porque Jair Bolsonaro perdeu a eleição. E tudo muito apertado. Num país polarizado, em que as pessoas querem escolher um candidato, precisam escolher um candidato, mas você tem um ambiente polarizado, tudo fica mais difícil e também mais impermeável. Então a comunicação, que no passado surtiu um efeito de um determinado tipo, hoje surte um efeito de outro tipo. Ontem eu comentei aqui que a Universidade de Colômbia, agora no dia 22, daqui a 3 dias, vai fazer um evento, na verdade é um dia de discussões, em que um dos temas é a morte das pesquisas. As pesquisas estão morrendo, diz o tema, como entender a opinião pública num momento como esse. Não porque as pesquisas não tenham valor, mas porque as pesquisas deixaram de ser a única ou a principal ferramenta para interpretar a percepção daquilo que a sociedade espera dos seus candidatos, daquele que vai vencer, não do governante. E essa semana a gente teve discussão sobre governante. Então, Lula caiu. Bom, mas o Lula caiu porque ele falou comparou os ataques de Israel a um genocídio. Será? Quando alguém pergunta sobre isso produziu um efeito ruim? As pessoas vão dizer que sim. Vão dizer que sim. Pela mesma razão que, quando estão discutindo sobre cigarro, e são entrevistadas sobre cigarro, elas dizem que cigarro faz mal para a saúde, mesmo as que fumam. As pessoas têm a noção de que aquilo está errado, mas continuam a fumar. Então o fato de o Lula ter dito algo que é reprovável, uma frase inconcebível, comparar o que está acontecendo no Oriente Médio com um genocídio, isso não significa que as pessoas que gostam do Lula, numa oposição a Bolsonaro, vão deixar de votar nele. Como as várias vezes em que Bolsonaro deu declarações estabanadas e mesmo assim conseguiu, no primeiro turno, 43% dos votos e no segundo turno, 49,1% dos votos. Né? E as pesquisas de intenção de voto, aliás, as pesquisas de popularidade do governo Bolsonaro há 3 semanas do primeiro turno, ele tinha 28%, 30% das intenções de popularidade, bom e ótimo. E, no entanto, ele chegou a 43% de votos no primeiro turno. Então a gente tem que olhar para os números das pesquisas, tem que olhar para isso como uma referência. Tremenda notícia para o prefeito de São Paulo, extraordinária notícia, porque o Boulos é um candidato que fala fácil, é um candidato que tem estrada, já disputou eleição, e o Ricardo Nunes tem um perfil diferente, mas as coisas podem estar começando a mudar. O que não significa que vão permanecer desse jeito. Então a notícia é boa para ele. Quem não quer, né? Aparecer em primeiro lugar nas pesquisas. Quem quer ser ultrapassado? Ninguém. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, não pela pesquisa que saiu em São Paulo, não é disso que eu estou falando, é que houve um tempo em que a pesquisa, e isso faz muito tempo, tinha uma força que com o tempo mudou. E hoje está diferente. Então a gente tem que olhar para elas com muito interesse. É um dos elementos, mas existem outros vários elementos, e hoje em dia os estudiosos, os especialistas, os pesquisólogos, os donos de instituto, os observadores, os cientistas políticos, estão olhando para isso com muito mais cuidado, com muito mais precaução. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.